Anderson Aires dê a notícia que tantos moradores da capital esperam ouvir. Kelly, ouvintes, a estação Moinhos de Vento, aqui na região central de Porto Alegre, voltou a operar agora na tarde desta quarta-feira. Com isso, é estimado que nas próximas horas, algumas regiões mais próximas dessa estação, que fica ali na região central, comecem a ter água potável na torneira. Mas vale lembrar que esse processo é gradual, porque as ETAs operam nesse momento com redução de capacidade de produção de água, então em alguns locais, principalmente os mais longe da rede de baixa pressão, acabam tendo um pouco mais de demora para receber essa água. Mas a informação de momento é que a captação de água dessa ETA, dessa estação de tratamento de água ali no Moinho de Vento, foi regularizada, foi consertada a questão do bombeamento de água, então está sendo tratada a água neste momento na ETA Moinhos de Vento, que abastece muitos lugares importantes da cidade ali naquela região, como os hospitais Fêminas, Santa Casa, o HPS e também o Menino Deus. Então essa informação desse momento importante, que a ETA Moinhos de Vento, que era uma das que estavam parada, está operando nesse momento, tratando água que deve chegar na que era a que estava parada, né? Porque a da Ilha da Pintada a gente sabe que foi destruída, vai ser um outro tipo de operação, mas das 6 estações, só essa, fora a ilha que foi destruída, como eu disse, mas essa era que estavam ainda trabalhando incessantemente. A prefeitura falou em tentar na segunda, na terça, uma expectativa grande por conta dos bairros atingidos e dos hospitais. Ontem o Rodrigo Oliveira entrou na Rádio Gaúcha aqui falando que o Hospital Moinhos de Vento estava inclusive comprando água, pegando água de doação, tinha caminhão-pipa também, o Fêmea, como você ressaltou, a Santa Casa eu acho que estava abastecida por aquela, eu ia dizer o gato, né? Foi assim que o Rodrigo Oliveira descreveu, mas não é um gato, mas é uma gambiarra que fizeram para conseguir levar para lá, né? Mas enfim, os hospitais de Porto Alegre, a maior parte dos hospitais de grande peso de Porto Alegre, são abastecidos por essa estação de tratamento Moinhos de Vento. Uma dúvida que eu fiquei, Anderson, tu disseste ali que num primeiro momento, pelo que eu entendi, o reabastecimento deve ocorrer para regiões mais próximas do centro. É isso? Seria, então, essas áreas abastecidas pela ETA Moinhos de Vento, tipo Bonfim, Centro Histórico, Cidade Baixa? Vento, é aquela região mais próxima, né? Porque como essa água está sendo tratada num movimento que ele não é 100%, é uma capacidade reduzida, então tem esse problema, ela começa a chegar nas pontas mais próximas ali da rede, né? Agora em áreas de baixa pressão, mais longe da rede, vale lembrar que essa ETA ela abastece locais mais longe da região central, como tem ali o bairro como o próprio bairro Moinhos de Vento, Montserrat. Vamos aqui com a lista, tá, gente? Auxiliadora, Azenha, Bela Vista, Bonfim, Centro Histórico, Cidade Baixa, Farroupilha, Floresta, Independência, Jardim Botânico, Menino Deus, Moinhos de Vento, Montserrat, Partenon, Petrópolis, Praia de Belas, Rio Branco, Santa Cecília, Santana, São João e Três Figueiras. Para quem ligou o rádio agora, o Anderson acaba de informar a PG que a estação de tratamento, a ETA Moinhos, está finalmente funcionando, PG. E, portanto, Anderson, esses bairros que a Kelly mencionou todos aqui, os mais baixos devem receber água primeiro, né? Ou os mais próximos da região central. Isso, os mais próximos. Vale lembrar que essa ETA ela fica localizada bem na 24 de outubro ali, né? No bairro Moinhos de Vento mesmo. Então, nessa região ali mais próxima da 24 de outubro, a tendência é que a água chegue de uma maneira mais rápida. Mas como está trabalhando com uma capacidade reduzida, nos mais distantes pode ter uma demora. Como a gente observou no Menino Deus e também em outras regiões, né? Que teve abastecimento quando voltou. Não, na própria São João. Então, desculpa, Anderson, acho que eu talvez possa ter confundido os ouvintes e aí tu me corrige. Eu tinha dito no primeiro momento que poderia chegar antes a água nas regiões mais próximas do centro, ou seja, Bonfim, Cidade Baixa, né, Centro Histórico mesmo, que são abastecidos por essa ETA. Mas tu disseste agora que deve ser abastecido primeiro as regiões próximas à estação de tratamento, que é na 24 de outubro. Portanto, seria Auxiliadora, Moinhos de Vento, enfim, isso que eu me perdi um pouquinho. Qual é a informação correta? Primeiro no centro ou primeiro nessa área mais próxima da 24? Mais próxima da 24, tá. Perto da estação mesmo, né? Porque a estação ela funciona ali. O bombeamento é em outra região, um bombeamento que traz água para dentro dessa estação. Por exemplo, o bombeamento ele fica lá na Voluntários, mas é onde essa água é captada e levada para a ETA, onde é tratada ali no Moinhos de Vento. Então, bairros mais próximos do Moinhos de Vento, tendência é que a água chegue de uma maneira mais rápida.
Tá, e aí o abastecimento total de todos esses bairros provavelmente na sexta-feira, por aí, coisa de 2 dias, Anderson? Sexta-feira, ontem o DEMAI informou que caso voltasse e voltou essa operação de Tamoinhos de Vento, a água voltaria para as torneiras mais próximas entre hoje e quinta. E que na manhã de sexta-feira estaria mais próximo de uma, digamos assim, normalidade para a rede atendida nesses 21 bairros, né? Para quem está dizendo assim, ó, poxa, eu liguei agora o rádio, eu vi que a ETA voltou a funcionar, mas ainda não tem água na minha casa. Leva um tempinho, né, gente? Ainda não começa. Tá enchendo a estação, a água vai sendo tratada e depois ela é distribuída. Assim mesmo, né? A gente explica de forma gradual. Trata na estação e aí começa a ser distribuída. O centro é o primeiro, PG. Tu estava em dúvida, né? Pelo que o DEMAI diz. Tô em dúvida ainda. Vamos ver, tu está dizendo agora que é o centro. O primeiro por gravidade, diz aqui a equipe do DEMAI. Vamos esclarecer isso. Por ser mais baixo. Vamos esclarecer isso bem, esse ponto. Os bairros são Auxiliadora, Azenha, Bela Vista, Bonfim, Centro Histórico, Cidade Baixa, Farroupilha, Floresta, Independência, Jardim Botânico, Menino Deus, Moinhos de Vento, Montserrat, Partenon, Petrópolis, Praia de Belas, Rio Branco, Santa Cecília, Santana, São João e Três Figueiras. Claro, algumas pessoas podem morar nesses bairros. Não começou ainda, tá, gente? Na sua torneira. Por quê? Porque agora é que a água vai ser tratada. Mas algumas pessoas podem já ter água, porque algumas partes desse bairro Santana, por exemplo, uma grande parte de Santana é abastecido por outra ETA, pela Menino Deus e não pela Moinhos de Vento. Sim, Menino Deus, tem a São João, tem... Não é exatamente quando a gente fala do bairro, pode ser, como disse o PG, que a rua que você mora, ela seja contemplada por uma outra estação. Isso. Veja que a gente o Porto Alegrense viu uma situação tão atípica, extraordinária, que a gente sabe os nomes das ETAs e os bairros e quais são as subdivisões dos bairros. O tamanho é o extraordinário do que a gente está vivendo. O que é que a gente explica por gravidade, né? Pela gravidade, as áreas mais baixas. Para que ela volte a funcionar, para que os equipamentos voltem a funcionar, não dá para ligar tudo na velocidade, naquilo que é o 100%. Vai aos poucos. E aí... Para regiões que são mais distantes, o que o Anderson estava dizendo, e mais altas, por exemplo, eu moro numa região alta, eu vou ser a última sempre. Né? A minha é tu estava falando, Menino Deus. Aí, para chegar na minha casa, foi 3 dias depois do que foi para quem morava ali perto. Então, por quê? Porque tem que bombear com mais força para quem por gravidade, região mais alta. Então, leva tempo.